Bem-vindos para o último vídeo da série sobre os grandes debates das relações internacionais. O terceiro grande debate é sustentado pelo primeiro debate, no que tange a busca por elementos do liberalismo e do realismo, aprimorando-os. Afetado também pelo segundo debate, através dos métodos científicos e positivistas, pensando-se como aplicar esses aspectos metodológicos nas relações internacionais. O terceiro debate se dá, então, entre neorrealistas e neoliberais, neo pressupondo novo. Com a crise do realismo em 1970, houve o surgimento e a confirmação da relevância dos assuntos econômicos, colocando em dúvida a centralidade do papel do Estado. Colocou-se em questão a relevância de multinacionais, organizações não governamentais, organizações internacionais, etc. Assim surgiu o neorrealismo, que, sem rejeitar raízes, premissas e influências realistas, tem a intenção de torná-las mais vigorosas, eficientes e também mais elegantes. Os neorrealistas defendem a soberania e a garantia da sobrevivência por parte do Estado. Eles buscam olhar para as relações internacionais tendo a política como objeto, mas eles também reconhecem o papel da economia para o estudo como um todo. Um dos fundadores do neorrealismo, ou do realismo estrutural, na teoria das relações internacionais, foi Kenneth Neal Waltz. Waltz trabalha com 3 níveis de análises: o homem, ou seja, o indivíduo e as suas interações; o Estado, que rege as interações e garante os mínimos direitos desses indivíduos e também a sua sobrevivência; e, por último, a guerra, que, como um reflexo, ela ilustra o nível sistêmico no qual está centrada a análise das relações internacionais. Waltz defende que sejam criados modelos explicativos que sejam capazes não só de explicar o hoje, mas também que garantam a possibilidade de se traçar previsões acerca do comportamento do sistema. Ao apresentar a teoria sistêmica das relações internacionais, situa sua contribuição no debate agente-estrutura. Há 2 mecanismos os quais a estrutura limita e constrange a ação dos agentes: na socialização e também na competição. A socialização impõe padrões de ação aceitáveis, significando que outros tipos de ações são inaceitáveis. Ou seja, é a estrutura que indica aos agentes aquilo que é aceitável. Já a competição é complementar à socialização. Este faz com que a ação dos mais bem-sucedidos seja imitada pelos demais, havendo uma reprodução de um padrão de ação. Essa estrutura pode ser definida em termos de 3 características: seu princípio ordenador, a característica das unidades e a distribuição da capacidade entre elas. Princípio ordenador podendo ser a anarquia ou a hierarquia, a distribuição de capacidade entre as unidades podendo ser bipolar ou multipolar, característica das unidades podendo ser um sistema de autoajuda, no qual as unidades precisam cumprir a mesma função essencial de sobrevivência. No que tange ao poder, há um exercício dele sem autoridade, ou seja, no nível sistêmico da estrutura não há autoridade. Essa anarquia é um reflexo do estado de natureza hobbesiano. Mesmo assim, não significa que a guerra é constante. O poder é colocado em prática na estrutura através da capacidade da influência. Um Estado é capaz de acumular poder e executá-lo a nível do Estado. A grande contribuição dos neoliberais para o debate das relações internacionais é justamente interpretar a possibilidade de cooperação, que se dá por meio da interdependência econômica internacional, apesar da característica conflitiva dos Estados. A interdependência econômica diz respeito à livre transação e ao incremento do comércio internacional, que possibilita a construção de arranjos cooperativos pautados pelas formulações de comportamentos recorrentes, regras, normas implícitas ou explícitas. Para os neoliberais, o maior perigo do sistema internacional é justamente o conflito entre as nações. Eles reconhecem aquilo que por vezes foi criticado no primeiro debate, a ingenuidade de olhar a realidade como ela deveria ser.
Portanto, pós-Segunda Guerra, eles tentam enxergar a realidade como ela de fato é e percebem que as guerras acabaram tendo menos recorrência e que, portanto, a natureza conflitiva dos atores e a própria discórdia acabavam caminhando para a necessidade da cooperação. Segundo os neoliberais, a ausência de uma autoridade não impossibilita a cooperação entre os estados. Embora os atores sejam reconhecidos pela sua natureza conflitiva e egoísta, argumenta-se que a existência de interesses incomuns em um contexto estrutural propício à interação pode ensejar a cooperação. Kurt Cohane é um cientista político estadunidense, teórico e professor de relações internacionais, sendo um dos principais autores a tratar sobre o neoliberalismo. Importante ressaltar ainda que, para Cohane, o conceito elaborado por Waltz de autoajuda não é válido, pois o Estado depende de muitos fatores que são endógenos a ele mesmo no sistema internacional. Sendo assim, a interação, que pode sim levar à discórdia, é importante para a construção, é um caminho para a construção de possíveis arranjos cooperativos. Bom, o Cohane ele acredita nos jogos de soma positiva, nos quais todos saem ganhando independente dos valores absolutos. Nesse sentido, não há recorrência do conflito, como para os neorrealistas, mas há a recorrência da discórdia, que acaba gerando arranjos cooperativos que levam a uma redefinição das demandas mútuas. A cooperação, portanto, acaba reduzindo as incertezas das instituições. O Cohane também acaba instrumentalizando essa discórdia, na medida em que ela proporciona a cooperação, valendo ressaltar, portanto, que para o mesmo a cooperação não é necessariamente a paz, o que faz com que ele se desvincule um pouco das críticas sofridas pelos idealistas lá no primeiro debate acerca da crença nessa paz e acerca da ingenuidade que os mesmos tinham. Por fim, ao analisar a política mundial, Cohane ele observa a presença de incertezas, que, diferentemente dos realistas que veriam essas incertezas como predisposições a uma guerra, para Cohane essas incertezas trazem uma ideia de discórdia, mas que podem gerar a cooperação, como já mencionado. E os principais instrumentos e os meios de interação dos atores dentro dessa política mundial seria a capacidade de negociação, de barganha e também os meios de troca. Há também a presença de incentivos e restrições dentro dessa política mundial, que podem se dar por meios materiais, ideológicos e também mercadológicos. Relacionadas ao neoliberalismo, a teoria dos regimes e a teoria da interdependência complexa se fazem presentes dentro do terceiro grande debate. Para Cohane, os regimes internacionais são um conjunto de normas, regras, princípios implícitos e explícitos e procedimentos de tomada de decisão, nos quais as expectativas dos atores convergem em determinadas temáticas das relações internacionais. Para Krasner, os regimes facilitam os acordos, são meios ou fins, mas não fins neles mesmos. Eles atuam como uma variável que afeta a interação dos atores dentro do sistema internacional. Os atores que fazem parte de um regime têm valores, interesses e poder que vão sendo mudados de acordo com o regime. Nesse contexto, os fatores que podem influenciar nos regimes são o autointeresse egoísta, que não impede jogos de soma positiva, o poder político, que afeta a construção dos regimes, mas que não é determinante, visto que um conjunto amplo de atores consegue garantir que as regras e práticas se tornem recorrentes dentro das relações internacionais. Cohane e Nye propuseram no final dos anos 1970 uma teoria geral da interdependência complexa, apresentada no livro Power and Interdependence, onde os estados modernos não interagem somente através de seus líderes. As interações essas acontecem em variados níveis e contextos, envolvendo múltiplos atores para além dos estados e suas fronteiras, e a força política e militar são bem menos úteis num cenário interdependente, uma vez que são mais custosas e nem sempre garantem o bem-estar geral da nação. Nesse sentido, a interdependência pode ser simétrica ou assimétrica, sendo a primeira caracterizada quando a mutualidade dos atores é sentida e necessitada no mesmo grau para todos os atores envolvidos, ou seja, uma ação feita por um deles vai afetar no mesmo grau a todos eles. Já a interdependência assimétrica é quando um dos autores possui uma posição de maior e o outro de menor vulnerabilidade ou sensibilidade.
Um cenário internacional anárquico, a teoria liberal da interdependência complexa proporciona uma maior cooperação entre os Estados, visto que impele que os mesmos busquem os seus objetivos particulares, podendo articular-se com organizações internacionais, corporações e demais atores transnacionais a fim de atingirem uma contemplação recíproca dos seus interesses. Agora vocês sabem um pouquinho mais sobre os grandes debates das relações internacionais. Esperamos que vocês tenham gostado e até mais!